Então, nós falamos primeiramente na primeira entrevista acerca do testemunho das mamães e hoje vamos trazer o testemunho das filhas. Glória a Deus, é muito prazer. A paz do Senhor, bom dia. Bom dia a todos. Glória a Deus. Vamos iniciar então com uma oração? Amém. Pai santo e bendito, glorioso Deus, eis-nos aqui mais uma vez, Senhor, rendidos no teu altar, para servir-te, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar através de todas as palavras que aqui serão ditas, queremos te glorificar através desse testemunho, desse vídeo, através das nossas vidas, Pai. Nós queremos santificar, glorificar ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, porque reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que necessitamos das tuas ministrações, necessitamos, Pai, do teu amor, da tua misericórdia, nos renovando, nos transformando a cada dia. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, vem conosco agora, participa conosco desse vídeo, dessa entrevista, participa, senta-se à mesa conosco, Senhor, e seja glorificado em nome de Jesus. Que todos aqueles que assistirem, Pai, venham ser impactados pelo teu Espírito Santo, ser tocados, Pai, ungidos pelo Senhor, com o entendimento que o Senhor deseja para a vida de cada um que assistirá. Em nome do Senhor Jesus. Eis-nos aqui, consagramos nossas filhas, Kemi, Dara, Sofia, consagramos a nós, Michelle e Nadine, de corpo, alma e espírito no teu altar, para que o Senhor venha e usa-nos como lhe apraz. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Então, vamos iniciar então. Eu vou contar um pouquinho sobre esse projeto, primeiramente. Eu sou Nadine, esposa do pastor Mateus, do Ministério Igreja Bíblica Cristã. Eu tenho 2 filhos já adultos, um de 27 anos, uma de 21, que não moram mais conosco. E tenho a Dara Sofia, de 13 anos, e o Eric, de 6 aninhos. E nós temos também um projeto chamado Reforço de Amor, transbordando o nosso homeschooling a outras crianças que têm necessidade, né, de apoio, de reforço escolar, ou mesmo de participar mesmo dos eventos que a gente elabora. Nós temos um grupo no Telegram que se chama Famílias em Cristo Edificadas, onde muitas famílias educadoras têm entrado para orarem conosco. Nós fazemos o convite para que oremos pela causa do homeschooling, oremos pela aprovação do homeschooling, da legislação do homeschooling no Brasil, e oramos uns pelos outros, né? São muitas as dificuldades que as famílias educadoras enfrentam para iniciar o homeschooling, para tomar a decisão, para dar continuidade, para dar andamento. Muitas são as dificuldades, então a gente ali se une, né, para servir uns aos outros em amor, e foi dessa forma que nós acabamos nos aproximando da Michelle, da família da Michelle, da Kemi. E hoje nós vamos então dar continuidade. Nós já tivemos uma primeira entrevista com a Michelle, onde ela contou o testemunho de vida dela muito impactante, muito edificante, e já tivemos o feedback aí de muitas famílias, muitas mães que se identificaram muito com os nossos testemunhos. E hoje nós vamos dar continuidade então entrevistando a Kemily. A Kemily tem 15 anos e também já está em homeschooling há cerca de 6 meses, né? Mais ou menos. E em seguida vamos entrevistar também a Dara Sofia para elas trocarem um pouquinho também de experiências, né? Muito prazer, Kemily. Muito prazer, Dara. Dara Sofia. Vamos então iniciar falando um pouquinho sobre como foi esse processo para iniciar o homeschooling, um pouquinho antes, o pré-homeschooling, na vida da Kemily. Então, vamos começar pela Kemily. Pode se apresentar, Kemily. Bom dia, paz do Senhor, eu me chamo Kemily
E esse processo para iniciar o homeschooling, o pré, na verdade, né, começou lá no meu terceiro ano. No meu terceiro ano do ensino fundamental. Foi quando eu comecei a ter dificuldades na escola. As minhas notas começaram a baixar, porque eu estudava em escola particular, então tinha prova nesse período, né? Então, as minhas notas começaram a piorar, eu comecei a ter dificuldade, foi indo até o quinto ano e eu com dificuldade. A minha mãe, ela sempre tentou, ela levou eu em vários médicos para me ajudar. Como é o nome daquilo? Neuro. Você fez vários, né? Foi no neuro, foi na psicopedagoga, foi na fono. Foi em vários. Mas não resolvia de fato o meu problema. Então, acho que no quarto ano, eu comecei a fazer os reforços na escola. Eu comecei a fazer o reforço escolar lá mesmo na escola, que a escola proporcionava. E eu comecei a fazer, só que mesmo assim não estava resolvendo. Então foi quando a minha mãe, ela foi lá na escola, conversou com a coordenadora e falou que ela queria eu tirar eu do reforço e ela iria fazer esse reforço em casa comigo. Eu não faria mais reforço na escola, eu faria em casa. E aí foi quando, de fato, meu problema começou a ser resolvido. Eu comecei a melhorar as minhas notas, a minha concentração em sala de aula foi muito melhor, porque passava um mosquito, eu já se concentrava na sala. Então, eu comecei a melhorar em vários aspectos, em nota, em concentração, em guardar o conteúdo, porque falava memorizar o conteúdo, né? Porque falava uma coisa, eu chegava em casa, eu não lembrava o que tinha sido feito na sala, porque eu não conseguia guardar o conteúdo, não conseguia guardar. E isso começou a melhorar. E aí, quando eu entrei eu fui para o sexto ano, para o ensino fundamental 2, começou a ficar um pouco complicado. Por quê? Porque era a transição da criança, né, do ensino fundamental 1, meio que para a adolescência, que seria fundamental 2. Então, aumentou matéria, aumentou professores, porque antes era dois professores, aí um professor ficava com 5 matérias para dar pra gente. E aí, no sexto ano, aumentou os professores, aí ficou um professor para cada matéria. E eu comecei a falar, meu Deus, vai aumentar as coisas. E eu comecei a ficar assim com medo, né? E aí, voltou de novo. Eu perdi a minha concentração em sala de aula, a minha dificuldade começou a voltar. Eu comecei a ter dificuldade em várias coisas, em concentração, em conteúdo, até em organização, uma coisa que o meu caderno sempre foi organizado, eu sempre tive esse negócio com o caderno. Então ele era organizado, só que começou a desorganizar muito, eu ficava perdida nas minhas anotações, e aí veio tudo isso. E a minha mãe. Deixa eu perguntar uma coisa. No meio dessa problemática, você encontrava também problemas, dificuldades pelo barulho na sala? Tinha esse problema de barulho, de muita bagunça, os professores não tinham muito controle? No reforço tinha muito isso, né? No reforço, sim. Por isso que o reforço para mim não adiantou. Acho que só tinha alguns professores que eu me perdia por conta disso. Os professores, na verdade, eu sempre acompanhei bem de perto, né? Então, eu sempre passava o caso da Kemily para eles. Eles mesmos percebiam a dificuldade dela. Então, a estratégia deles já era colocar ela pertinho deles, que quando via que ela estava sumindo na aula, viajando para outro canto, eles iam lá, pegavam nela, porque eu precisava pegar nela para ela voltar para a sala de aula. Porque a cabecinha dela fluía, assim, ia para longe. O professor explicando e ela flutuando lá. Aí terminou o ano, mas só que teve um problema também, né? No sexto ano, todo semestre eu ficava em recuperação em inglês e geografia. Aí minha mãe vinha, estudava comigo. Eu não fiz o reforço no sexto ano, a escola propôs eu fazer o reforço, mas minha mãe não quis. Eu saí e fiz em casa esse reforço.
E aí minhas notas começaram a melhorar em inglês, nota que eu nunca tinha tirado nota boa em inglês, comecei a tirar nota boa. Estudando em casa. E eu nem sabia inglês, nem sei, na verdade. Eu comecei a fazer isso tudo em casa, e foi quando melhorou. Quando eu fui pro 7º ano, eu saí da escola particular. Eu fui para a escola pública. Isso também me afetou demais, mas assim, é de uma forma que foi quando a minha nota caiu mesmo. Na verdade, ela perdeu Eu perdi o ritmo e o desejo, porque, por exemplo, o que ela já tinha visto lá no 4º ano, ela estava vendo aqui no 7º. Então, é muito atrasado, né? Infelizmente, é muito atrasado. Tanto que quando ela falava para os professores que ela já tinha visto, os professores pediam para ela levar o material que ela tinha da outra escola, pedia para ela levar na escola para eles dar uma olhada e acompanhar. E isso, na época, ela fazia fono. Aí a fono falou para nós que quanto antes nós pudéssemos voltar com ela para outra escola, porque ela, como ela já tinha visto as coisas aqui, as crianças, é muito diferente, né? Infelizmente. Ela acabou perdendo esse gosto, o ritmo que ela tinha pelo estudo. Embora ela tinha dificuldade, ela tinha um ritmo de estudo, ela tinha um ritmo de leitura, e isso foi se perdendo, né? Por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui a única que fiz um trabalho que foi de história. Feudalismo. De feudalismo. Eu fui a única que fiz o trabalho porque eu já sabia o conteúdo, eu já sabia tudo que tinha acontecido naquela época. E as pessoas, as outros alunos aqui na escola que eu estudava, não sabiam disso. Então eu fiquei, meu Deus, como assim? Vocês não estudaram isso ainda? E porque eu já tinha estudado. Então, por exemplo, na escola que eu estudava particular, eu estudava lá na escola, quando eu chegava em casa, eu estudava de novo. Porque eu tinha conteúdo para estudar, eu sabia que eu tinha que estudar aquilo, porque mais pra frente eu teria prova. Na escola pública, não. Na verdade, lá nem tinha programa de prova. Então, nem tinha provas durante o bimestre. E assim, eu fui perdendo o ritmo de estudo. Eu falei, então, eu ficava questionando por que eu vou estudar se não vai ter prova. E eu fui perdendo isso. Porém, no meio do 7º ano, a minha mãe me colocou em uma escola integral. Então, eu estudava das 7 da manhã às 4 da tarde. E lá, a escola integral, ela tá no patamar que fala, né? No patamar. Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Não chega a ser a mesma coisa, mas já tinha um ensino melhorado, vamos dizer assim, né? Não tinha falta de professores. E aí, então, esse meu desejo começou a voltar. Mas mesmo assim, os conteúdos eram atrasados. Mas tinha um ritmo, tinha até conteúdos novos, mas mesmo assim... Tinha uma organização melhor, né? Era uma organização e também isso me ajudou bastante. Mas como era integral, eu nunca tinha estudado integral, eu nunca tinha ficado o dia inteiro na escola. Isso começou a me cansar, porque eu estudava, aí eu precisava chegar em casa e estudar de novo, porque como mesmo sendo escola pública, mas era integral, então tinha planejamento de provas, as coisas, então eu tinha que estudar para fazer as provas, e também isso começou a me cansar. Então, e quando chegou o 8º ano, teve a pandemia. Então eu tive que ficar em casa. Isso me ajudou, mas também alguns pontos acabou me prejudicando. Porque eu comecei a ficar muito em casa. Eu comecei a estudar. Eu comecei a ficar muito em casa também. E foi quando a minha mãe começou a estudar. Isso me ajudou em alguns pontos, porque no começo da pandemia, a minha mãe estava ali, me ajudando nas atividades. Toda vez que eu precisava, eu chamava ela. Falava, mãe, eu não entendi isso, mãe, o que é aquilo? Porém, no meio do 8º ano, lá pro meio do ano, acho que foi antes da... Foi no meio do ano. No meio do ano. A minha mãe entrou pra faculdade. Isso, eu fiquei, meu Deus, e agora? Porque a minha mãe, ela sempre estava ali do meu lado. Ela sempre estava lá me explicando o que eu não tinha entendido. Se eu precisava de alguma coisa, ela se esforçava para saber o que fazer para me ajudar. Em inglês, por exemplo, ela sempre estava ali, ela pegava o dicionário, a gente pesquisava as coisas. E quando ela começou a estudar, isso, na verdade, antes dela
ela começou a estudar, teve o processo de matrícula. Então, ela ficava o dia inteiro no computador pegando documento para conseguir fazer matrícula. Então, antes dela entrar para a faculdade, ela se preocupando para entrar para a faculdade, isso já me prejudicou. Porque, nossa, minha mãe está preocupada com os materiais, então eu não ia lá e falava, mãe, o que é isso? Porque eu sabia, nossa, se eu for lá, vai atrapalhar ela não vai conseguir achar os documentos para entrar para a faculdade. E aí isso já começou a me prejudicar. E quando ela entrou na faculdade foi pior ainda. Porque ela ficava mais estudando os conteúdos que como ela entrou no meio do ano, ela tinha que estudar as aulas que ela tinha perdido. E assim, mas me ajudou de um lado, porque eu comecei a ficar em casa, eu comecei a estudar do jeito que eu entendia, que isso me ajudou muito, porque eu comecei a estudar de uma forma que eu conseguia entender. O professor dava aula, eu tinha que acordar cedo para dar aula, ou para o professor para eu assistir as aulas. Mas o professor dava aula, mas só que quando eu ia estudar, eu não estudava da forma que eu estudava quando eu ia para a escola. Eu ficava lá no presencial. Eu estudava de uma forma que eu entendia. É uma forma que era fácil para mim. Mesmo que para algum... eu lembro que eu falei para uma pessoa, um amigo meu, que eu estudava de uma forma, ele falou assim, nossa, mas você estuda assim? Eu falei, eu estudo assim, é uma forma que eu consigo compreender. E isso foi me ajudando porque as minhas notas começaram a melhorar. E aí no nono ano, acho que no nono ano foi também um ano bem difícil, porque teve esse vai para a escola, fica uma semana em casa. Uma semana vai para a escola, outra semana fica em casa. E isso também me prejudicou demais. O que eu tinha estudado ano passado no 8º ano, eu não consegui fazer no nono. Foi o pior ano, né? Foi o pior ano. Eu praticamente no nono ano eu não estudei nada, porque uma semana eu estudava uma coisa, aí na outra semana ia outra turma, aí quando eu voltava, eu não estudava aquilo que eu tinha estudado na semana que eu tinha ido, porque tinha que dar continuidade. Então foi uma loucura. Eu até tinha, mas assim, eu não sabia como estudar aquilo, eu não sabia. Praticamente eu não tinha conteúdo para estudar. Porque não tinha, como que fala? Cronograma, não tinha continuidade no conteúdo. E aí no nono ano eu perdi totalmente os estudos, tudo perdi. Eu não aprendi nada no nono ano. O que eu aprendi foi o que eu estudei aqui em casa. E aí quando eu Ficou muito bagunçado, né, o nono ano. Ia para a escola, depois não ia, depois ia de novo, e nunca dava sequência no conteúdo. E a Kemi, eu não sei se eu já falei aqui, a Kemi, ela tem convulsão, não sei se eu já comentei aqui. Ela teve convulsões há um tempo atrás, então ela faz acompanhamento com o neuro ainda. Ela tem convulsão e ela tem síncope de vasovagal, então assim, ela precisa dormir e descansar. Né? Se ela não dormir, não descansar, ela não consegue fazer as outras coisas. E ficou assim, ela vai para a escola às 7 horas da manhã, tinha que acordar muito cedo, né? E chegava em casa mais de 4 horas da tarde. Umas 5 horas da tarde. Então, ela sempre teve com acompanhamento com o neuro, com a fono, com a psicóloga, acredito que todo mundo, né? Mas ela um pouquinho a mais. Ela chegava da escola, ela precisava rever o conteúdo no mesmo dia, escrever o conteúdo, e com esse estudo integral, ela não conseguia fazer isso, porque ela já chegava muito cansada, e quando ela conseguia fazer isso, ela ia dormir muito tarde. Teve uma vez que eu fiquei até 1 hora da manhã. Ela ia dormir muito tarde e acordava muito cedo no outro dia. Então, o cérebro dela não funciona dessa forma. Se ela dormir muito tarde e acordar muito cedo, o cansaço dela é muito grande. E aí ela não consegue nem se concentrar, guardar. Para nós também já é ela que tem esse da convulsão, né? E assim, quando as convulsões, as crises que ela tem, é tipo cansaço. Se ela ficar sem dormir, preocupada com muita coisa, é fato que vai acontecer alguma coisa. Então, assim, até em férias, geralmente ela tinha convulsão nas férias, porque chegava nas férias, tô de férias, posso dormir mais tarde e acordar mais tarde. Não funciona com a Kemi, ela tem que ter uma vida regrada, tem que dormir cedo, para poder acordar cedo no outro dia,
porque senão ela passa mal. E isso aí causou um dano maior para ela no nono ano. Porque tinha que ir para a escola que era longe, aí chegava tarde, não conseguia rever o conteúdo. Então, assim, ficou meio perdido, já não tinha cronograma, porque ela precisa ver as coisas tudo certinho, assim, no cronograma. Olha, é assim, 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 assado. Se não tiver assim, ela fica meio perdida. Não sei o que fazer. Na verdade, quando eu tinha essas crises de como são essas coisas, eu perdia totalmente a semana. Não era aquele dia, era a semana ou até 2 semanas, por exemplo. Só que aí teve o nono ano, tudo. Aí eu entrei pro ensino médio, né? O primeiro ano do ensino médio. Eu ainda estou no primeiro ano, né? Foi quando, de fato... Você falou a sua idade? Oi? Você falou a sua idade? Não. Quase Eu tenho 15. 15 anos agora. 15 anos agora. Aí quando eu entrei pro ensino médio, voltou o 100% às aulas, né? Teria todo dia aula, de segunda a sexta, né? A escola é mais longe ainda, não sei se foi pior. Na verdade. A escola era mais... tinha a questão dos professores, de eu ser muito contrária ao pensamento deles, de vários aspectos, de aborto, um monte de coisa. Né? Eu já tinha isso de se posicionar contra, não, né? A favor da minha fé, defender a minha fé, defender os meus princípios conservadores, enfim. E eu já tinha esse problema no nono ano. Eu tinha um professor, ele era super legal. Eu gostava muito da aula dele. Mas tinha esse problema dele defender várias coisas, né? E então eu já estava meio cansada disso, de ficar debatendo com professores, né? Porque eu sempre... Mas assim, era todos os professores que eu mais gostava, eram os professores que eu mais gostava. Era também os professores que eu tinha esse problema, que eu debatia. Mas isso não atrapalhava muito meio que na amizade entre aluno e professor. Eles são, assim, né, Nadine, na doutrinação, eles são bem astutos, né? Tinha um professor até que, na época, esse professor que ela gostava, de procurar ela na hora do intervalo, sentar na mesa junto com ela e com as amigas e falar que ia mudar o pensamento dela, porque ela estava com um livro do feminismo, que ela gosta da história, ela gosta de estudar sobre isso. Então, eu comprei o livro da Ana Carolina Campanholo, não sei se vocês conhecem, né, a deputada de Santa Catarina, e ela escreveu o livro, e eu comprei para ela, e ela estava com esse livro na escola. Eu estava estudando. E o professor, ele é bem de esquerda mesmo, de marxismo, essas coisas. Não, ele é marxista. Ele é marxista e disse que iria mudar o pensamento dela. Ele chegou até a dizer assim, olha, mas não é os seus pais que estão te obrigando a isso, né? Ela falou, não. Finalmente, no horário do intervalo. Na hora do intervalo, não era nem hora de aula. O fato daquele testemunhar que gostava desses professores, na verdade, comprova que você tinha condições fortes. Você não estava fazendo aquilo para contestar por contestar, né? Você tinha afeto pelos professores, no entanto, a fé falava a sua fé. Sim, eu lembro que quando esse professor veio falar comigo, a gente estava lá no refeitório, eu estava no horário de almoço, porque eu estudava era na escola integral. Eu estava comendo, eu e minhas amigas, a gente estava conversando sobre o que ia fazer depois da escola. Eu lembro que ele sentou na minha frente, colocou o prato de lado, pegou o livro, o meu livro que estava do meu lado, do antifeminismo, colocou no meio da mesa e falou que ia mudar meu pensamento, que questionou, falou, nossa, por que você é antifeminista? Você não luta pelos direitos das mulheres? E eu falava, não, eu acho sim que as mulheres devem ser respeitadas, e enfim. E começou a ter esse debate. Mas mesmo assim, eu gostava dele, mesmo assim, eu gostava da didática dele. Mesmo sendo confrontada, eu gostava ainda da pessoa. A escola era mais longe ainda, eu tinha que pegar ônibus, porque não tinha perua para levar lá. Então, isso também foi... Acho que no momento eu falei, nossa, eu vou andar de ônibus sozinha. Já mexeu muito com a emoção dela, porque eu nunca tinha andado de ônibus sozinha. Nem andava de ônibus, ainda mais sozinha. E assim, a escola é assim, as escolas que tem perto de casa é a mesma coisa de não ter, né?
Porque assim, não tem aula, não tem professor, então a gente não optou por as escolas aqui próximas. Condições de voltar para particular não tinha. E a escola que era melhor eram as escolas bem longe, né? Então, assim. E aí, no ensino fundamental, no ano, eu estudei em escola integral, mas eu conseguia ir de perua. Aí nessa escola que eu entrei no ensino médio, eu não tinha perua. A gente não achava perua para vir da onde eu moro até a escola. Então eu tinha que ir de ônibus. E não dava para minha mãe ir, nem para o meu pai, porque ele trabalhava à noite. E ele só chegava em casa às 7 horas. E 7 horas eu tinha que estar já na sala de aula. E a minha mãe, ela teria que estar na faculdade. Então eu teria que ir sozinha, teria que ir alguns dias da semana. Eu mesma teria que acordar, fazer as minhas coisas. A minha mãe não estaria aqui, estaria só eu aqui em casa. Então isso também foi me prejudicando. E aí foi quando a minha mãe, ela teve a ilustre ideia dela trancar a faculdade, eu sair da escola e eu fazer o homeschooling, né? E aí eu lembro que eu fiquei assustada. Porque, assim, a minha mãe, eu cresci no meio da minha mãe falando que ela queria fazer a faculdade. Ela queria esperar eu crescer um pouco, para eu ter um pouco mais de responsabilidade, e ela conseguia entrar na faculdade. E aí, quando ela consegue entrar, faltava só 2 anos para ela terminar a faculdade. E aí ela falou que ela ia trancar e eu ia sair da escola. Eu gostava de estudar em casa, porém, no primeiro ano do ensino médio, eu já não queria tanto. Eu queria ficar na escola. Por quê? Porque eu acho que todo mundo que teve essa ideia de sair da escola, essa é a maior preocupação, como que vai ficar os amigos. E também tinha porque faltava só 3 anos para eu terminar a escola e aí eu já poderia entrar na faculdade. Então, para mim, mãe, não vai fazer mais sentido. Eu já tô terminando a escola, falta só 3 anos. Então, por conta disso, foi onde eu mais resisti. Resisti, né? E minha mãe também, porque ela sempre queria fazer faculdade e quando ela entra, ela quer trancar a faculdade. Eu lembro que foi numa segunda-feira que minha mãe falou isso. Tava eu, minha mãe e meu pai na mesa. E aí, o meu pai, ele também não queria, falou, não, a Kimberly não vai sair da escola, você não vai sair da faculdade, você vai terminar a faculdade. Meu pai, ele também teve esse pé atrás, né? Ele foi bem resistente. Foi muito resistente. E aí a minha mãe falou assim, tá bom, então. Eu fiquei parecendo a maluca na família. E aí a minha mãe, ela falou, tá bom, então a gente vai orar e até sexta-feira a gente vai tomar uma decisão. Porque na outra segunda-feira, na outra semana, minha mãe já teria que voltar para a faculdade presencialmente. E aí a gente falou, tá bom, né? Aí eu lembro que nesse dia eu levantei, eu fui pro meu quarto, fechei a porta e falei assim, Deus, eu não quero sair da escola. Eu já tô terminando a escola, eu tenho meus amigos. E a minha mãe, ela não pode sair da faculdade, ela sempre quis fazer faculdade. Ela não pode fazer isso. Mas se for da sua vontade, trabalhe no meu coração. E continuei a semana. Continuei pegando ônibus, indo pra escola, estudando o dia inteiro. E enfim. Na quinta-feira, eu estava no recreio. Na hora do almoço. Na hora do almoço. E eu estava fazendo atividade. Era na primeira semana e já tinha atividade para fazer. Eu falei, nossa, já tô cansada de pegar ônibus. Era a primeira semana. Imagina o ano inteiro, né? E aí eu lembro, eu peguei o meu celular, mandei mensagem pra minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que vai ser melhor mesmo eu fazer o homeschooling. Porque eu tô muito cansada já. E enfim, aí no primeiro ano eu entrei, fiz isso, né? Falei pra Deus, olha, eu não quero sair da escola, eu já tô terminando a escola, falta alguns anos, 3 anos só pra mim terminar, minha mãe não pode sair da faculdade, eu não quero isso, mas se for da sua vontade, muda o meu coração, o meu pensamento. Aí foi numa quinta-feira, eu mandei mensagem pra minha mãe, eu falei, mãe, olha, eu acho que vai ser melhor mesmo a senhora trancar a faculdade,
eu ainda não quero que a senhora tranque a faculdade, mas eu sei que eu acho que isso vai ser melhor pra gente. E também na questão da vida com Deus, né? Porque eu tava chegando muito tarde em casa, eu tinha que estudar, então eu não tinha o tempo necessário com Deus, eu tava perdendo essa vida com Deus que eu tinha, né? Então acho que também esse foi um dos motivos que eu saí da escola, para melhorar a minha vida com Deus e também o nosso relacionamento em família, porque assim, eu acordava, ia para a escola, eu acordava, não tinha ninguém em casa, meu pai estava no trabalho, estava voltando do trabalho à noite para ele dormir, a minha mãe já tinha saído para a faculdade. Eu chegava na escola, estudava o dia inteiro, chegava em casa, a minha mãe estava estudando para a faculdade, estudando as coisas da faculdade, meu pai dormindo, então assim, a gente não tinha esse vínculo, a gente estava perdendo isso, né? Essa amizade familiar, esse vínculo, né? E eu falei, mãe, acho que vai ser melhor mesmo para nossa vida com Deus e também para nossa vida familiar, nossa vida dentro de casa. E aí foi quando a gente tomou a decisão da gente fazer o homeschooling. Na sexta-feira, já não fui para a escola, eu tomei a decisão na quinta, na sexta-feira eu nem mais fui para a escola. Eu lembro que quando eu mandei mensagem para minha mãe, a minha mãe, ela falou, nossa, o seu pai ontem falou a mesma coisa para mim, porque o meu pai já tinha falado na quarta-feira, um dia antes, na quarta-feira, né? Na quarta-feira que essa é a melhor decisão, aí na quinta foi a minha vez de falar, né? Você não sabia que você não tinha falado. Não, eu soube, na verdade, quando eu cheguei em casa, na quinta-feira, falou assim, olha, eu não sei que seu pai tomou a mesma decisão. Aí na sexta-feira eu nem fui mais pra escola, e aí foi isso, estamos aí na caminhada. Depois. Glória a Deus, Kemily. Como é que foi o início? Como é que foi esse processo do início do homeschooling? Foi um pouco assim complicado, porque como eu posso dizer? Não, a gente saiu sem nenhum. A gente nem sabia direito que era homeschooling e a gente já saiu da escola para fazer isso. Não sabia como fazer, né? Mas assim, a gente tinha uma certeza, Nadima, assim, eu tinha uma certeza muito grande no meu coração, igual eu falei no outro vídeo, que era o melhor depois que eu fiz uma oração para Deus. Foi bem assim, eu não sabia como. Sabe quando você faz uma oração para Deus e fala assim, Deus, eu não sei como o senhor vai fazer, como é que vai ser, mas eu sei que vai fazer, né? Então o homeschooling para nós foi assim, a gente não sabia como fazer, né? A gente está aprendendo ainda, na verdade. Mas a gente tinha certeza no nosso coração que era a melhor solução para nossa família. Sim. E como era o começo, a gente não tinha isso de conteúdo, na verdade, né? Esse também foi um dos mais. Acho que assim, um dos mais polarizados. Polarizada a gente vem, né? Achando que tem que fazer igual a escola, o cronograma, aquele monte de coisa, e você não faz, você fala, nossa, então o que nós estamos fazendo? Não estamos estudando nada. E também teve a questão do conteúdo. É a chamada polarizada, né? Vem com demais, todo aquele molde, né? O molde da escola, dos anos e anos de escola. O homeschooling é a liberdade, né? A gente demora um tempo para se adaptar com isso. Eu acho que até hoje eu não se acostumei direito, porque ela faz uns cronogramas e fala, não precisa fazer, que eu sempre ensinei, né? Porque ela foi até a indicação da psicopedagoga e da fono, para ela conseguir acompanhar, ela precisa visualizar. Aí ela chega, ela tem feito até um cronograma cheio, a semana lotada. Eu falei, calma, não é assim. E ela, não, mãe, é assim. Eu falei, não adianta ver tudo de uma vez, assim. Eu acho que pra mim ter certeza que o meu dia vai estar organizado, eu preciso saber, às 7 da manhã eu vou fazer isso, às 8 isso. Pra mim ter certeza que o meu dia vai ser organizado. Se não tiver isso, o meu dia é uma bagunça. Eu não consigo fazer nada. E acho que isso também foi uma coisa difícil até hoje. Se eu pegar para fazer cronograma, meu Deus do céu, minha mãe que faz os cronogramas, porque se eu fizer, das 7 da manhã às 8 da noite tem coisa para fazer. E a gente entende que a gente aprende tanta coisa, né, em tão pouco tempo, e assim, a gente compreende que não precisa lotar o dia, a semana, com aqueles cronogramas
cronograma, aqueles currículos gigantescos, que na verdade nem os professores mesmo na escola eles não conseguem aplicar, né? O cronograma é gigantesco, o currículo é enorme, mas nem os professores conseguem aplicar tudo aquilo. Então não tem por que a gente seguir dessa forma no homeschooling. Por conta disso, acaba acontecendo. O que acontece? Por conta disso, a gente acaba vendo, como por exemplo, aqui nós temos no projeto Reforço de Amor crianças que estão na 6ª série e que não sabem ler, não sabem juntar uma letra com a outra para formar uma sílaba e depois formar uma palavra. Elas não conseguem. Na 6ª série, na 5ª série, né, do ensino fundamental. Então, o que a gente vê com essa correria do currículo escolar, da base nacional curricular, são defasagens como esta, né? A gente acaba se deparando, foi isso também um susto que nós levamos para que nós tomássemos a decisão em relação à Dara. Quando nós vimos durante a pandemia os déficits, né, os atrasos, realmente que ela estava lá atropelando, estava passando por tudo sem compreender de verdade, sem aprender, sem entender o processo até se chegar ali. A Kemily teve também essa dificuldade, enfrentou isso também? Sim, bastante. Muita coisa. Porque, assim, a Kemi precisa de uma continuidade, né? E na escola, assim, na verdade, todo mundo, né? Não é só a Kemi. Eu falo a Kemi porque, assim, a gente levou tanto ela em médico, em tanta coisa, porque, assim, eu vi a dificuldade dela na escola. Então, assim, como eu tive na minha infância, eu falei, nossa, eu não quero que a minha filha tenha, porque eu sei quão dificuldade foi. Eu, na verdade, consegui a bolsa de estudo estudando para ajudar a Kemi, porque se você me perguntar o que eu vi na escola, eu não lembro de nada que eu vi na escola. Eu lembro do meu período que eu parei a minha vida para estudar com a Kemi. Isso eu lembro, do meu que eu aprendi. Então, assim, eu falo que hoje o que eu sei é o que eu estudei para passar para a Kemi, que eu tenho estudado para ajudar a Kemi. E eu vi a dificuldade dela na escola, porque, assim, na escola é assim, né? O primeiro bimestre tem um conteúdo. Não conseguiu? Vai lá, faz uma provinha rapidinho para ver se melhora, passa e vamos para outro conteúdo. Então ia ficando coisas para trás, né? Então, assim, eu sempre tinha que levar questionários dos professores para voltar para o neuro. E teve um professor que eu falei: olha, esse professor está vendo como eu estou vendo. A professora de português, isso já era em escola particular ainda, viu? A professora de português falou assim: não, ela não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade, ela acompanha muito bem. Eu falei, gente, eu não sou professora de português, eu não sou professora, não tenho nenhuma formação, e eu estou vendo que a minha filha não está assim. Geralmente os pais gostam de passar a mão, né? Eu falei, não, mas eu sei que a minha filha não está assim. Eu sei que ela tem dificuldade e muita dificuldade, né? Aí o professor de matemática falou assim, não, ela tem muita lacuna lá para trás. Eu falei, isso é verdade, né? Geralmente os pais iam lá querer brigar, não, mas meu filho não. Eu falei, não, eu concordo, porque eu não quero que a minha filha fique com lacuna para trás, porque eu sei quão difícil é isso depois lá na frente, né? Tudo bem, a gente consegue aprender lá na frente, mas é muito mais difícil. Então, hoje, quando a gente para analisar, por exemplo, ela gosta de estudar política, ela gosta dessas coisas, feminismo, essas outras coisas. Ela nunca conseguiria fazer isso com a escola, porque ela tinha que focar no estudo na escola, e em outro momento da vida ela vê isso, né? E quando a gente parou, a gente consegue ver quanta coisa poderia ser estudado e quanta coisa ficou para trás, né? Então, sim, tanto é que hoje, o que a gente faz? A gente faz uma revisão do que ficou para trás, né? Para depois a gente falar, não, agora a gente caminha, vamos lá dar continuidade para frente. Mas lacunas, isso vem muito grande, né? É muito grande. Não é pouca, não. Na verdade, a gente tem a oportunidade com o homeschooling de salientar as aptidões naturais da pessoa, né? Da criança, do jovem, poder realmente se dedicar àquilo que mais, que a gente sabe que vai ser o futuro da pessoa, né? Que vai ser a aptidão dela, o dom dela, né? Dado por Deus. Tudo isso é muito importante, essa liberdade
para poder se dedicar mais a isso. Tem isso, né, no homeschooling. Eu acho que o homeschooling tem vários ganhos, né? Muitos demais. O conhecimento... Pouco tempo, mesmo com muita dificuldade, mas a gente já consegue ver muita coisa. Coisas que eu fiquei que ficou para trás, em uma semana de estudo eu já consegui pegar, né? Então, acho que isso no homeschooling é esses ganhos, conhecimento, que a gente ganha muito mais conhecimento, isso é fato. E outras coisas, a vida com Deus, nossa, melhorou demais. Familiar também, a gente tá mais unido, né? Unido, assim, uma coisa que a gente não teria se hoje eu tenho certeza absoluta. Se hoje eu ainda estivesse na escola e a minha mãe na faculdade, eu tenho certeza. A minha mãe nem saberia mais o que eu estava vendo, ela nem saberia mais o que eu estava gostando, porque a gente não ia ter essa conversa. Nossa, mãe, eu achei um livro legal. Nossa, mãe, eu terminei esse livro. Com certeza a gente não ia ter isso. Com certeza nossa vida ia estar... Nem quero pensar. Isso é a prova, né, Nadine? Tem a prova de que as pessoas... geralmente as pessoas falam assim, não importa quanto tempo você tá para fora. O importante é as 2 horinhas que você tem de qualidade. Eu nunca concordei com isso, porque assim, você fica 10 horas fora sem ver o seu filho. Em 2 horas você vai conseguir ver tudo, ainda mais nós que somos mulheres, chega em casa, tem roupa, tem casa, tem comida, tem um monte de coisa. Então, assim, o que eu estava vendo com ela seria muito, muito superficial. Foi bem um dia? Foi, que legal, tá, o que fez? Tudo muito rápido, né? Já pensando no trabalho que eu tinha que fazer da faculdade. Já pensando na matéria que eu estava com dificuldade. Porque, querendo ou não, eu tinha uma outra coisa. E isso que ele sentiu muito quando eu entrei na faculdade. Porque desde quando ela nasceu, embora eu tive os momentos que eu trabalhei, eu sempre estive ali bem presente com ela. Então, a gente fazia tudo junto. Eu acordava com ela, eu que levava para a escola, eu que fazia atividade com ela, os deveres da escola, lia a Bíblia, fazia devocional, era tudo junto. Com a faculdade, isso me sugou muito, né? Sugou muito a mim, para eu poder me dedicar. Como ela falou, quando eu entrei na faculdade, os meus colegas de sala já estavam 1 mês de conteúdo à frente do que eu. E os professores não querem saber, né? Então eu tive que entrar, dar conta do conteúdo que estava em andamento, mais do que estava para trás. Então, assim, era uma loucura. Então, não querendo ou não, por mais que dentro de mim eu queria largar tudo, pegar o caderno dela, que era algo que eu sempre fazia a vida inteira, de olhar o caderno para ver como é que tá, olha, tá acompanhando. Eu mesma aplicava umas atividades aqui para ela para ver se ela de fato estava aprendendo conteúdo ou não. Então, isso eu não conseguia fazer mais. E a gente teve a certeza que se eu voltasse para o presencial, ela para o presencial, isso não ia ter mais. Não ia ter mais. Porque eu ia estudar, a faculdade era muito longe. Então, assim, eu ia entrar de manhã e ia sair 11 horas, mas eu ia chegar em casa aqui quase 1 hora da tarde, 2 horas, porque é bem longe da minha casa. Então, assim, a gente quase nem ia se ver, praticamente, talvez nos finais de semana, todo mundo cansado, querendo dormir. Já tinha as atividades da igreja. Então, esse vínculo familiar ia se perdendo aos poucos, sabe? Entrando, e quando a gente percebesse, já estava cada um para um lado, dentro da mesma casa. Essa é a verdade, né? Mas os ganhos do homeschooling são gigantescos, né, Ken? Sim. Nossa família, o aumento da família. O aumento da família. A vida com Deus, e vários. E também no conhecimento, e também eu acho que uma coisa também é na saúde, assim, mental, né? Porque a gente fica mais... Não é solto, liberto, assim, de... Nossa, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu acho que isso também é um ótimo ganho. Mas o ganho mental foi... Paz, né? Tranquilidade para fazer as coisas. Totalmente, assim. É uma paz, na verdade, né? Porque, assim, quando a gente decidiu isso, parece que para mim saiu um caminhão das minhas costas. Alívio, dá um alívio, assim, totalmente. Algo que
Eu acho que é muito legal. Glória a Deus. Então, vocês começaram de fato o homeschooling quando? Há quanto tempo? Vai lá? De ter conteúdo, você fala? Ou de decidir? Assim, da decisão de sair da escola pra cá. Faz o quê? Uns 6 meses? Um ano? Não, faz uns 6 meses. 6. A decisão nós tomamos em fevereiro. No começo a gente fica engatinhando, né? Fica patinando, assim. A gente ainda está se descobrindo, né? E como é que foi essa descoberta para vocês? Como é que vocês iniciaram? Vocês pesquisaram alguma coisa? Como que foi o início do estudo? Eu acho que o primeiro semestre minha mãe ela mais pesquisou coisas do que de fato e falar, não, a gente vai fazer isso. Ela era assim, uma semana ela falava, nossa filha, eu achei uma família, o esquema deles é assim, ó, eles estudam isso, a gente vai seguir essa mesma coisa, tá? A gente vai estudar dessa forma, porque eu acho maravilhoso. Na outra semana, nossa filha, sabe aquela vez que eu falei pra você? Não, a gente não vai fazer aquilo, a gente vai fazer outra coisa. Era assim. A gente descobre que é tanta coisa, né, que tem, que você pode aprender no homeschooling, que se você não se policiar, você acaba... igual eu, quando eu comecei a pesquisar muita coisa, ver muita coisa, ler bastante, e você vai encontrando muitas pessoas que faz assim, faz assado. Só que se a gente não para, né, e fala assim, não, isso aqui cabe para minha família, não, isso aqui a gente vai fazer. A gente não é mudando, Construindo? não, selecionando o que a gente vai fazer ou não, o que é bom ou não. Eu cheguei numa época que eu estava vendo tanta coisa que eu falei, não, agora eu preciso parar, porque tem muita informação aqui na minha cabeça, eu preciso parar, organizar e falar, não, é assim que a gente vai fazer. Eu acho que em uma semana ela já tinha me mostrado 3 métodos de estudo. Em uma semana ela já tinha visto 3 e falava, não, a gente vai fazer esse, não, a gente vai fazer esse, não, a gente vai fazer esse. Então acho que a gente ganhou. Perdendo tempo, né? Porque querendo ou não, a gente aprendeu muita coisa que eu nem imaginava que tinha, nem sabia que existia, né? Educação clássica cristã, eu nem me lembro de ter ouvido falar sobre o assunto. Qual o método de estudo, como que estuda. Tem o outro também. Eu falei, nossa, mas aí a gente percebe que a gente não precisa ficar só em um, né? Mas a gente ir adaptando aquilo que cabe para nós fazermos, né? E aí nós estamos caminhando. Agora nós escolhemos, vamos buscar o atraso que ficou para trás, principalmente de linguagem, né? Que eu julgo o mais importante. E se a gente não tiver domínio da linguagem, a gente acaba sendo dominado, né? Por aí. E o restante a gente vai vendo depois. Ela vai estudando o que ela gosta de estudar e sempre lendo, com o princípio na leitura da palavra, né? Com Deus é o principal. Glória a Deus. Então, por fim, vocês acabaram selecionando, já se decidiram pela pedagogia clássica cristã? É isto? Ah, tá. E como é que é mais ou menos a rotina de vocês hoje? Bom, a nossa rotina hoje eu acordo cedo, uma coisa que assim eu ainda tô me acostumando porque eu não gosto, porque eu pensei que, nossa, eu vou sair da escola, eu não vou precisar acordar cedo. Ela acha que ela vai acordar 10 horas da manhã, Dara. Porque eu pegava, como eu tinha que pegar ônibus, eu acordava muito cedo, porque 5 horas em ponto eu tinha que estar no ponto de ônibus para pegar o ônibus 5 e 5, né? Acho que 5 e 10. Então eu tinha que acordar muito cedo para se arrumar, enfim. E aí quando eu falei, nossa, eu vou sair da escola, eu não vou precisar mais ficar dormindo 7, 8 horas da noite. Eu não vou precisar mais acordar 4h30, eu acordava para pegar o ônibus. Eu não vou mais precisar Mas já fazer dorme isso. bastante, acorda 7, ué. Falando, nossa, vai ser maravilhoso. Mas eu se frustrei nisso. É 7 horas, minha mãe, Kemi, acorda. Eu acho, então, eu acordo cedo, a gente faz o nosso devocional juntas, né? A gente tem o nosso devocional, eu e minha mãe, que a gente faz juntas. Depois eu faço o meu devocional eu mesma. E depois eu estudo inglês, que eu faço curso de inglês em uma igreja. Então eu faço curso de inglês.
eu reviso, a gente estuda um pouco da linguagem e também eu estudo um pouco do conteúdo que eu gosto. Não fica matemática. Óbvio que eu não estudo esses três, depende. Um dia eu estudo inglês, outro dia eu estudo conteúdos que eu gosto, que é mais a área de ciências humanas, né? Eu acho que é humanas. E matemática. Depende do dia também. Essa semana agora eu tô mais focando em inglês, então todo dia eu tô estudando inglês, porque eu perdi alguns conteúdos dos cursos, então eu tenho que repassar. E história, né? Ela gosta de história. A história é bem... A história é bem engraçada na vida da Kemily. Porque na área de humanas era a matéria que a Kemily mais tinha dificuldade. Eu não gostava de sentar Quando era lendo. um professor me chamando num bimestre, era o outro, mas sempre era em humanas. Eles até brincavam com a Kemily. Eu não gostava de humanas, porque eu sabia que eu tinha que decorar um monte de data, eu tinha que decorar 1900 e não sei o quê. Ah, isso aconteceu no século tal. Ah, isso no século XVI. Ela sempre teve dificuldade. Eu não gostava de estudar história, era a matéria mais chata. Se eu pudesse tirar alguma matéria do currículo, seria história. E quando ela sempre teve muita dificuldade com texto denso, com texto muito grande, ela se perdia muito nos textos. Mas foi tão engraçado assim, e vou contar porque é para a glória de Deus, né, para a gente glorificar o nome do Senhor. Eu me lembro que eu buscava muito recursos para a Kemily conseguir desenvolver o aprendizado, tal, conseguir absorver o conteúdo, porque quando a Kemily terminava o trimestre, o bimestre, precisava fazer uma avaliação, era a mesma coisa que ela nunca tivesse visto o conteúdo. E aquilo ficava em pânico. E aí o nosso recurso já tinha acabado, porque eu já não conseguia mais levar para fone, porque tudo é pago, né? Tudo você tem que pagar. E aí assim, totalmente. Aí eu me lembro que um dia eu peguei ela no colo, eu falei, minha filha, eu tinha lido aquela passagem que todo entendimento, todo conhecimento e sabedoria, ela provém da boca do Senhor, ela vem do Senhor, né? E eu peguei ela e falei, minha filha, condições a gente já não tem mais, né? Eu acho que o Senhor permite algumas coisas na nossa vida pra gente aprender a ser dependente dele. Aí eu me lembro que nós fomos pro quarto, eu peguei ela e falei, nós vamos agora buscar quem tem um conhecimento para nos dar. E ali nós começamos a fazer essa oração. Eu comecei a orar ao Senhor pela Kemily, faço essa oração até hoje, para que o Senhor coloque todas as coisinhas aqui no lugar, na cabecinha dela, que ficou prejudicado lá da convulsão. Eu falei, Deus, o Senhor pode todas as coisas. E a matéria de história para a Kemily se tornou a matéria preferida. Tanto que a dificuldade que ela tinha, e ela tirava notas baixas na história, o professor a convidou uma vez na escola, porque ela gosta de fazer PowerPoint, apresentação, para que ela apresentasse o conteúdo para os alunos. Eu lembro que a gente, durante a pandemia, a gente fazia videochamada, né? E assim, as histórias duravam 1 hora mais ou menos. Eu lembro que teve uma aula que foi eu que dei, não foi nem o professor, foi eu que dei a aula para as outras pessoas. E quando esse dia eu vi isso, ela conseguindo transmitir para as pessoas o conteúdo que ela tinha estudado de história, que era longo, que era denso, eu falei assim até para os meus outros, falei, quem olha para nós, fala assim, são pais muito puxa-saco, mas eu falo assim, é que não viu o que a gente viveu lá atrás, e assim, eu vendo ela hoje, no dia a gente até se emocionou, ela nem sabe, porque assim, eu vi o trabalhar do Senhor na vida dela, né? Assim, o Senhor trabalhou de uma forma na cabecinha dela, no coração, e hoje ela me pede, ela falou, mãe, eu quero estudar história. Eu falei, vamos estudar história. Até porque o caminho que ela quer seguir tem que estudar história. Tem que saber o que aconteceu. E na Bíblia é história também, né? A gente precisa saber o que aconteceu na história. História é maravilhoso. E tudo que eu tinha perdido, por exemplo, eu cheguei no 6º ano, eu não lembrava que eu tinha estudado de história nos outros anos. E tudo que eu fui perdendo nessa matéria, eu consegui recuperar em pouco tempo de estudos. Então, e estudando em casa, esse também. Eu não estudava em casa, eu ia para a escola, porém, quando eu chegava em casa, eu estudava o que eu tinha perdido. E eu acho que em 1 mês eu já tinha conseguido recuperar tudo que eu tinha perdido na matéria de história. E hoje é uma das matérias preferidas dela, a história. Antes era um monstro, né? Um bicho de 7 cabeças. Meu Deus. A Dara queria fazer uma pergunta. Você falou que ela queria seguir um caminho que precisava da história. Qual seria?
Olha, eu acho que quando eu sempre quis fazer medicina, eu sempre quis ser médica. Na verdade, eu tinha muito medo de sangue, eu não gostava de sangue. Aí eu Ela comecei, desmaia quando ela vê sangue. Diz que queria ser médica, mas tudo bem. só que aí quando eu comecei, só que aí quando a minha mãe entrou na faculdade, ela começou a fazer faculdade de direito. E eu me apaixonei por aquilo também. E eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Só que aí eu lembro que eu acho que quando a minha mãe entrou na faculdade, foi onde eu mais também comecei a gostar mais de história, porque a minha mãe tinha que estudar história. E aí eu também comecei a ajudar minha mãe na matéria de história, porque a minha mãe ela tinha dificuldade em história também. Mas a gente estudava juntas. Então acho que é direito. Estudar direito. Assim, a Kemily, desde pequenininha, desde quando ela aprendeu a falar, ela sempre falou que ia ser médica. E sempre na matéria de ciências, biologia, ela nunca teve problemas, nem para estudar. Ela conseguia estudar sozinha essa matéria, e ela sempre foi muito bem em ciências, biologia. Nunca tive problema. Eu falei, então, de fato, a Kemily vai ser médica, tenho certeza, né? Embora todas as outras coisas dizem que não, a Kemily vai ser médica, porque ela gosta muito, sempre gostou muito. Até hoje. Né? Até hoje ela gosta. Só que eu não sabia que a influência do direito, e eu gosto de ouvir sobre política, embora eu não entendia muito, mas eu sempre gostei, eu sempre tive o desejo de conhecer e saber como que funciona a política, essas coisas. E eu gostava de assistir, eu gosto de assistir ainda programas de política, ler sobre as coisas, e eu não sabia que isso estava fazendo uma influência gigantesca na vida dela. Que de repente, do nada, ela veio e falou assim: mãe, eu acho que eu vou estudar direito e vou fazer política. Eu falei, pronto. Como assim? A vida inteira diz que vai ser médica. E aí ela se apaixonou pela história, pelos livros. Eu falei, então, minha amiga, se você quer, vamos ter que estudar, né? Eu acho que nos finais de semana a gente sempre assistia filme nos finais de semana. Agora, ao invés de a gente assistir filme, a gente fica assistindo debate, documentários. E ela gosta muito. Então eu falei, estamos aqui, né? Eu não fiz, mas você faz. Glória a Deus, despertou mesmo a aptidão dela, né? Despertou uma aptidão que talvez já estivesse ali adormecida e que, como no caso da Dara, talvez a escola estivesse roubando dela, né? A escolarização, a metodologia da escola estivesse roubando dela e agora aflorou. E nisso que você falou da aptidão é bem fato, porque como eu falei, a Kemily desde pequenininha ela sempre falou que queria ser médica. Então eu não sei, acho que aí também, né, São Paulo, né, tem aquele, como é que fala, projeto de vida, né, Kemily, na escola. E todas as vezes os professores perguntavam para a Kemily qual era o projeto de vida dela. A Kemily já tinha todo sempre, que ela ia ser médica e acabou, ninguém mudava, né. E nisso os professores questionavam a Kemily, porque os outros alunos falava assim, não sei, talvez eu quero ser isso, talvez eu quero ser aquilo. A Kemily, não, eu quero ser médica. Aí os professores ficavam cutucando, nossa, mas você nunca quis ser outra coisa? Ela, não, sempre quis ser médica e quero ser médica. Então, assim, eles se incomodavam dela já saber. Teve um professor que falou assim, nossa, mas como pode você já ter o seu plano de vida, o seu projeto, você já saber o que você quer? Olha, você vê, né, ao invés de incentivar mais, não, Kemily, tem que ter mesmo um projeto de vida, tem que seguir, né, o que você quer. Não, eles queriam que ela ficasse confusa do que ela queria da vida dela. Como pode, né? A minha filha também, minha filha mais velha, eu tenho uma filha de 21 anos, ela também sempre teve aptidão para biológica, sempre ela quis ser médica ou veterinária, né, mas ela sempre teve certeza, nunca teve dúvida, e a gente sempre estimulou bastante isso nela, aqui com a natureza e fazendo investigações, enfim, e realmente ela está prosseguindo aí nessa área, não da forma como a gente imaginava, mas tá seguindo. Então é isso, tá bom? Então, já fizemos a parte da entrevista da Kemily, agora vamos iniciar com o testemunho da Dara Sofia. Conta pra gente, Dara Sofia.